Bom, dando continuidade ao nosso curso de Fisicão, vamos agora para a nossa segunda aplicação dos conceitos de trabalho e energia, que vai ser analisar o contexto da energia juntamente com o contexto de movimento circular. Eu comentei com vocês que quando a gente incorpora as noções de energia nas análises dos nossos sistemas físicos, essas análises ficam facilitadas. Então, ao invés de pegar um exemplo que seria só analisar o contexto de energia, que aí ficaria uma coisa mais simples, que seria energia no início é igual a energia depois e somente isso, eu decidi colocar aqui junto uma questão que envolve o movimento circular. Esse daqui é um exemplo bem tradicional, ok? Que é o seguinte, a gente coloca um bloquinho aqui em cima, de forma que ele vai descer essa rampa, vai continuar aqui nessa superfície horizontal, vai fazer um loop aqui, vai dar uma volta completa aqui nesse círculo e vai continuar. E durante todo esse trajeto não existe força de atrito, ok? Então toda a movimentação dele é sem atrito. E aí a nossa pergunta aqui principal é qual que tem que ser essa altura para que o movimento circular aconteça, para que ele consiga fazer esse loop completamente. Porque a gente tem uma intuição de que quanto maior for essa altura, mais fácil vai ser de completar esse movimento. E se a gente reduzir essa altura H maiúsculo a partir de um certo valor crítico, ele não vai conseguir completar, ele chegaria aqui e meio que cairia depois, quando fosse tentar completar o movimento circular. Então, enfim, a nossa questão principal aqui é qual que tem que ser essa altura para que ele consiga fazer esse movimento. Perceba que, evidentemente, assim como qualquer problema da mecânica que a gente analisa usando energia, esse é um problema que a gente pode analisar a partir da segunda lei de Newton, certo? O que a gente teria que fazer é pegar todas as forças que estão atuando nesse sistema e, a partir disso, analisa o problema. A questão é que, pela segunda lei de Newton, o problema fica bem complicado. Por quê? Porque, olha só, vamos lá, primeiramente, quais são todas as forças que atuam no nosso sistema? Aqui, basicamente, a gente tem duas forças, que vai ser força-peso e força normal. O peso, porque existe a gravidade, que puxa para baixo, claro, e a normal, que vai ser sempre uma força de reação à compressão, no caso, a compressão do bloco nessa superfície daqui. O problema é que essa normal, ela não é uma força fácil da gente identificar. Por quê? Porque olha só, quando o corpo está movimentando aqui nessa parte horizontal, beleza. A normal ela vai ser igual ao peso, porque o movimento está sendo exclusivamente na horizontal. Porém, nesse trecho daqui, aqui eu não desenhei uma rampa completamente retinha. Enfim, eu poderia ter desenhado uma rampa reta, e aí a normal seria mais fácil de calcular, ok? Mas enfim, aqui eu estou supondo uma rampa qualquer. O que importa é só que, enfim, a gente tem uma rampa que vai acelerando esse cara para poder chegar aqui com uma certa velocidade, e ele vai completar o movimento. Então, perceba, aqui no meio do caminho, a normal ela pode ter um comportamento bem variado, de situação para situação, certo? Além disso, quando o corpo for entrar aqui, perceba, a gente não tem um caso de movimento circular uniforme, como foi o caso que a gente estudou o globo da morte. Aqui no caso, à medida que esse bloco vai subindo, ele vai reduzindo a sua velocidade, certo? Porque ele está indo contra a gravidade, não é um movimento uniforme. Então, trabalhar com lei de Newton nesse problema é um masoquismo danado, é muito mais complicado. Por isso que a gente vai utilizar o conceito de energia, porque com energia esse problema fica trivial, ele fica muito simples, muito imediato. Ok? Então, bom, para que a gente consiga aplicar os conceitos de energia, primeira coisa que a gente tem que fazer também, assim como das leis de Newton, é identificar quais são as forças que atuam no nosso sistema. Aqui no caso, como eu comentei, temos a força-peso e a força normal. Por que a gente tem que identificar isso? Porque o nosso teorema de trabalho em energia fala para a gente o quê? Variação da energia cinética é igual ao trabalho, que no caso, trabalho das forças que atuam no nosso sistema, de forma que esse trabalho daqui pode ter ou não relação com uma energia potencial. Aí depende se a força for uma força conservativa, ok? Mas como aqui aparece o trabalho, no nosso teorema de trabalho e energia cinética, no nosso contexto de energia, a gente tem que determinar quais são as forças que estão atuando no nosso sistema. Mas bom, como esse trabalho que aparece aqui é o trabalho da força resultante, e a força resultante é a soma das forças, a gente pode escrever esse trabalho como sendo a soma dos trabalhos de cada uma das forças que atuam no nosso sistema. Inclusive, eu já comentei isso com vocês em vídeos anteriores. Então, a gente pode escrever o nosso teorema do trabalho e energia cinética como sendo a variação da energia cinética é igual ao trabalho da força-peso mais o trabalho da força normal. Okay? O trabalho da força-peso a gente consegue relacionar bonitinho com uma certa energia potencial. Está relacionado à variação da energia potencial gravitacional, então já vou colocar aqui menos variação da energia potencial gravitacional. E vale aqui o adendo, a gente consegue associar esse trabalho da força gravitacional à energia potencial gravitacional que a gente discutiu no caso, para movimentos unidimensionais, porque, lembrando, a força gravitacional é uma força do tipo unidimensional, que foi o que eu discuti com vocês nos últimos vídeos. Então a gente pode fazer essa análise, mesmo o movimento não sendo unidimensional, enfim, que foi a generalização que eu passei para vocês nos vídeos anteriores. Então, o que a gente precisa analisar na prática é qual que é o trabalho da força normal. Agora,
esse trabalho é fácil da gente determinar. Esse trabalho daqui vai ser sempre igual a zero, né? A normal nunca exerce trabalho. Por que isso? Porque a normal é uma força de reação à compressão, que por definição, né, inclusive, né, por definição, que dá o nome da normal de normal, a normal é sempre uma força perpendicular à superfície. Se o corpo, né, se o nosso bloquinho está se movimentando ao longo da superfície, ele se movimenta sempre tangente à superfície. Se ele se movimenta tangente à superfície, então significa que a normal é sempre perpendicular à velocidade. E se vocês se lembrarem, sempre que uma força é perpendicular à velocidade, né, ou seja, perpendicular, né, à trajetória do nosso sistema, o trabalho vai ser igual a zero. Né? É só a gente pensar, né, que quando a gente escrevia o trabalho como sendo força vezes deslocamento, né, vale a lembrança, essa força é a força na direção do movimento, a componente da força tangente, né, paralela ao movimento. Se a normal é perpendicular, não existe componente perpendicular. Né? Isso também pode ser sintetizado por aquela forma que eu tinha escrito com vocês, né, nos últimos vídeos, né, quando eu vou fazer a generalização para alguns movimentos tridimensionais, né, envolvendo forças unidimensionais, que o trabalho sempre poderia ser escrito como sendo, né, a força que atua produto escalar com o deslocamento. Né? Enfim, se força e deslocamento são perpendiculares, né, que é equivalente a falar que força e velocidade são perpendiculares, então esse cara daqui vai ser igual a zero. Então, né, pelo teorema do trabalho e energia cinética, né, a gente vai ter variação da energia cinética é igual a menos variação da potencial gravitacional, ou seja, variação da energia cinética mais potencial gravitacional é igual a zero, ou seja, a gente tem aqui a conservação da energia mecânica. Consequentemente, o que essa expressão fala para a gente é que a análise de energia desse nosso sistema, ela passa somente em você analisar a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Você só precisa, no ponto de vista da energia, pensar na força gravitacional. E isso facilita bastante o nosso problema, porque os tipos de movimento que se dão somente com a força gravitacional são os lançamentos, né, que a gente inclusive já estudou na parte cinemática e tudo, são movimentos muito simples, né? São movimentos que incorporam movimentos retilíneos uniformes ou movimentos retilíneos uniformemente variados. Né? Percebam, eu não estou falando que por conta dessa expressão daqui, esse nosso problema é um movimento análogo, né, no ponto de vista mecânico, né, dos lançamentos. Não, o que eu estou falando é que a descrição da energia é idêntica. E aí, consequentemente, né, o fato dos lançamentos serem movimentos simples de uma maneira geral, né, fazem com que a análise de energia desse nosso problema seja uma análise simples também, né, porque acaba incorporando isso dos lançamentos. Mas então vamos lá, que tipo de análise facilitada essa expressão da conservação de energia mecânica nesse contexto traz para a gente? Né, bom, definindo aqui o eixo Y como sendo o eixo vertical que cresce para cima, começando dessa parte mais baixa, ok? E supondo também que esse nosso corpo ele começa inicialmente em repouso, ou seja, velocidade inicial igual a zero, ok? O que essa expressão daqui nos passa explicitamente é que meio de mv quadrado, meio de mv quadrado mais mgy vai ser igual ao quê? Vai ser igual a mg Hzão, ok? Por que eu escrevi essa expressão? Essa expressão daqui foi basicamente, né, escrever explicitamente essa variação. Ou seja, se a variação de uma coisa é igual a zero, significa que essa coisa no início é igual a essa coisa em qualquer ponto do movimento. Então, essa coisa que é a energia mecânica no início, mgHzão, porque ele só tem energia potencial gravitacional, vai ser igual à energia em um ponto, né, qualquer da trajetória, indexado, né, pela coordenada y. Essa aqui é a expressão, então, da conservação de energia. Ok, percebam, o que essa expressão fala pra gente é que a velocidade, independente, né, de como é que seja a inclinação da rampa, independente de qualquer coisa, a velocidade é uma função somente de y, somente da altura com relação ao ponto mais baixo que o nosso corpo está. Ok? E ela vai ser dada por raiz de 2g Hzão menos y, ok? Isso simplesmente a gente isolar, ok? Essa expressão daqui é imediata. Então a gente sabe qual que vai ser a velocidade em qualquer ponto da trajetória. Isso porque cada ponto da trajetória pode ser indexada por um valor de y específico, certo? Se eu quero saber qual que é a velocidade nesse ponto daqui, basta eu saber qual que é a componente vertical, né? Qual que é a coordenada, no caso vertical, né, que ele se encontra, e substituir aqui na expressão. Okay? A partir do valor de y, a gente sabe a velocidade. Porém, saber qual é a velocidade em cada ponto da trajetória não significa que a gente conhece a dinâmica do nosso sistema. Por quê? Porque conhecer a dinâmica é saber como é que essas grandezas se comportam à medida que o tempo passa. A informação que é passada aqui para a gente é somente para cada valor, né, de y, né, cada coordenada y, essa aqui vai ser a nossa velocidade. Mas é o que a gente precisa para poder fazer a análise, né, colocada aqui na questão. Por quê? A gente quer saber qual que é essa altura para que o corpo consiga descrever completamente esse movimento circular.
ok? Agora, né, se a nossa pergunta é qual que é a altura para que ele consiga descrever o movimento circular, esse movimento circular, para que ele consiga acontecer, qual que é a condição? A condição é que ele, né, consiga chegar em todos os pontos daqui. Mais especificamente, a condição principal que a gente vai colocar é que esse corpo chegue exatamente no ponto mais alto. Por quê? Porque o ponto mais alto é o ponto mais difícil de você chegar no movimento assim de loop. Então, se o corpo consegue chegar ali no ponto mais alto, ele consegue completar tudo. Se ele não consegue chegar no ponto mais alto, ele não completa o movimento. Ok? E como é que a gente consegue garantir que ele vai chegar no ponto mais alto? Se vocês se lembrarem, quando a gente analisa um movimento circular, ok? Principalmente com o corpo estando dentro da trajetória, quando o corpo estiver aqui em cima, se ele estiver, quais vão ser as forças que vão estar atuando nele? A gente vai ter força, peso para baixo e vai ter força normal para baixo. Okay? As duas forças colaborando para a força centrípeta, que é a força que permite que o movimento circular aconteça. Quando ele estiver no ponto mais alto, à medida que ele vai reduzindo a velocidade, né, para poder chegar nesse ponto mais alto, a normal vai reduzindo. Por quê? Porque quanto mais devagar ele chega, menos ele empurra, menos ele pressiona a parte, né, o chão aqui, digamos, né, o loop de dentro para fora. Então, menor vai ser a força normal. De forma que a menor velocidade que ele pode ter para poder completar vai ser aquela que ele vai chegar ali em cima só tocando a superfície, só raspando, mas não empurrando, de fato. Que é a situação em que a normal é igual a zero. Então, a situação limite é aquela que, quando o corpo estiver no ponto mais alto, né, desse círculo daqui, né, dessa trajetória circular, a única força que vai estar atuando nele vai ser a força peso. Ok? Agora vamos lá, se o movimento ali em cima é um movimento circular, significa que existe força centrípeta, ok? Então vai existir uma força centrípeta e a única força que pode, né, contribuir, que pode, né, estar relacionada a essa força centrípeta é a força peso, porque ela é a única força que atua no sistema, em particular, é a única que está apontando para o centro. Então ela que faz o papel de força centrípeta. Força centrípeta é mv2 sobre r, consequentemente, né, o que a gente chega aqui é naquela nossa velocidade mínima como sendo raiz de rg, ok? Que é exatamente o que a gente chegou no grupo da morte, e essa análise ela é igual, ok? E aí, o que a gente faz? Bom, a altura, a menor altura que ele, né, tem que sair para poder completar o movimento é aquela altura que vai fazer ele chegar aqui embaixo com a velocidade mínima, porque qualquer altura acima, ele vai chegar lá em cima mais rápido e completa o movimento. Qualquer altura menor do que isso, ele não completa, porque ele não vai ter a velocidade mínima no ponto, né, necessário. Então, o que a gente faz aqui? Né, v quadrado é igual a 2gh menos y, de forma que a menor altura h é aquela que vai fazer com que o corpo chegue na altura y igual a 2r, ou seja, esse cara daqui igual a 2r, com a velocidade mínima, que vai ser raiz de rg. Ok? Então, essa é a equação que a gente tem que resolver. Então, bom, raiz de rg ao quadrado, evidentemente, vai ser rg, né? E esse cara daqui vai ser igual a 2gh menos 4gr. Coloca todo mundo que tem r para um lado, todo mundo que não tem r para o outro, ok? Então, olha só, esse cara daqui passando para o lado esquerdo, vai ficar 4gr mais gr, que vai dar 5gr ou rg, né? Enfim, tanto faz, esse cara daqui é igual a 2gh. Os g's vão cortar, então g corta com g, consequentemente, qual que vai ser a altura h mínima, né, que eu vou até colocar mínima, para que aconteça o movimento circular, a altura mínima vai ter que ser 5 meios de r, ok? E essa daqui, portanto, é a nossa resposta. Né, um comentário que eu queria fazer, né, quanto a essa resposta é que um erro muito comum que é cometido pelos estudantes é falar o quê? Bom, levando em conta que a energia se conserva, então a menor altura vai ser aquela, né, em que o corpo vai sair exatamente, né, como se a rampa estivesse aqui, ó. O corpo vai sair exatamente aqui do diâmetro. Por quê? Porque ele tem energia suficiente para poder voltar a essa altura, certo? Sempre que a gente tem uma expressão de conservação de energia dessa forma, né, de energia mecânica, se o corpo sai de uma altura em repouso, ele sempre consegue voltar para aquela altura. E aí, nesse sentido, o estudante chega que o H mínimo teria que ser o quê? Teria que ser 2R, mas perceba, a nossa resposta é maior do que 2R. Ok? É 2,5R, que seria 5 meios. Né? Por que tem que ser maior do que esse diâmetro? Porque, lembrando, se você fala que a altura mínima, o H grande mínimo, é o diâmetro, a conservação da energia te fala que o corpo vai chegar aqui em cima com qual velocidade? Com velocidade zero.
Se ele vai chegar ali em cima com velocidade zero, vamos supor que ele chegasse ali em cima de fato com velocidade zero. Ele simplesmente cairia, ele não completaria o movimento, porque ele não tem velocidade ali em cima. Seria simplesmente uma queda. Né? Mas no caso, ele cairia muito antes disso, porque ele iria freando, e aí ele simplesmente cairia aqui de volta. Então você precisa de uma altura maior para que ele chegue movimentando ali em cima, para que ele tenha exatamente a velocidade mínima exigida, aqui no caso, pela nossa análise de movimento circular. Ok? E um outro adendo que eu gostaria de fazer aqui, quanto a esses tipos de problemas que misturam energia e movimento circular, é que sempre que a gente tem uma relação desses tipos de movimento, tem normalmente um procedimento que facilita as contas, que é o seguinte. Perceba que toda vez que existe um movimento circular, existe força centrípeta, que é mv2 sobre r. E se a gente está fazendo análise de um movimento, vai existir energia cinética, que é meio de mv². Então perceba, existe uma relação entre eles. Mais especificamente, olha só, se eu multiplico por r e eu divido por r, eu não estou fazendo nada, certo? Agora, mv2 sobre r é a força centrípeta. Então, a gente consegue escrever a energia cinética como sendo r sobre 2 e módulo da força centrípeta. Ou, né, de forma equivalente, módulo da força centrípeta vai ser sempre 2 sobre r vezes a energia cinética, ok? E aí, isso facilita. Por quê? Porque, se tratando de um movimento circular, né, um movimento circular, vai aparecer força centrípeta. E a gente pode introduzir diretamente a força centrípeta na expressão da conservação da energia. E aí, né, dependendo do contexto que você está analisando, isso pode facilitar tremendamente os cálculos. Né? Um exemplo, uma situação, no caso, que isso vai acontecer, vai ser quando a gente estiver trabalhando com gravitação, né, gravitação universal. Quando a gente for falar, por exemplo, né, quando eu for pegar a expressão da energia para uma órbita circular. Vocês vão ver que, quando a gente pega a energia para uma órbita circular, a energia cinética, a gente escreve ela em termos da força centrípeta, que tem a ver com a força, de fato, que puxa o corpo, seria a força gravitacional. E aí muitas análises facilitam. Ok? Mas enfim, esse é o adendo que eu gostaria de fazer aqui. Né? Um problema simples, né, que na verdade eu poderia resolver ele muito mais rápido do que o tempo desse vídeo, só que eu fiz, né, bem passo a passo, né, especificando cada análise para a gente poder ter uma divagação um pouco maior. Mas então é isso. Né? Volto com vocês então na próxima aplicação.